Partimos agora para a associação de resistores em paralelo. Como eu falei para vocês, no vídeo passado a gente viu a resistência em série, resistência equivalente em série. Agora vamos fazer um estudo para resistência equivalente em circuitos, onde a gente vai ter resistores em paralelo. Observa nessa situação aqui. Eu coloquei novamente um ponto A e um ponto B ligando esse circuito por meio de resistores que se encontram em paralelo. E existe uma bateria aqui que eu omiti. Muito aluno pensa que simplesmente esses resistores estão associados em paralelo porque eles aparentemente estão em paralelo. Na verdade, eu queria dizer para você que não é assim. Para que os resistores se encontrem associados em paralelo, é necessário que a corrente elétrica ela passe por um nó e ela se divida. E aqui eu queria mostrar para você o seguinte. Quando a corrente elétrica ela vem passando para esse circuito, ela encontra esse ponto de nó aqui, que é ponto A e ponto A. Quando ela atravessa esse resistor 1 e atravessa esse resistor 2, ela aqui se divide em duas. E encontra do outro lado um ponto B e um ponto B. Então ela passa por um nó, passa pelos resistores e se encontra em outro ponto de nó. Se a corrente elétrica passou por um ponto de nó, o circuito está em paralelo. E aqui eu queria relatar três propriedades para vocês, como no vídeo passado. Primeira propriedade é a diferença potencial. Observe que quando a corrente ela passa de um lado, de um ponto ao outro, e ao atravessar um nó, ela se divide. Mas a diferença de potencial ela permanece a mesma. A diferença de potencial da fonte permanece a mesma. Ou seja, a diferença de potencial equivalente ela é a mesma, tanto no ponto para o resistor 1 quanto no ponto para o resistor 2. Ela é igual. A corrente elétrica total ela sofre mudança, porque ela passa por uma divisão para depois se encontrar de novo no ponto de nó B. Mas aí quando ela se encontrar no ponto de nó B, ela sofreu alteração em vista justamente da resistência elétrica que ela encontrou. Então, a minha corrente total vai ser a soma das duas correntes em cada resistor. E a última propriedade é a propriedade da resistência equivalente. Para eu calcular minha resistência equivalente em uma associação em paralelo, eu tenho que me deter novamente à expressão V que ri. Observa que se eu quisesse calcular a minha resistência é a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica. E assim eu escrevi. Minha resistência elétrica ela é a minha diferença potencial dividida pela corrente. Como eu sei que a minha corrente total é a soma dos meus I's, eu simplesmente, ao invés de colocar em termos de I, eu só coloco em termos de DDP e resistência. Observa que vai ficar resistência equivalente sobre R equivalente, V1 sobre R1, V2 sobre R2. Claro, somado, né? Porque essa corrente 1, ela determina V1 sobre R1 e essa corrente 2, V2 sobre R2. Como eu sei que minhas diferenças potenciais são iguais, eu simplesmente divido todo mundo por V e a gente vai ter que, para calcular minha resistência equivalente, eu sei que a soma dos inversos vai ser a minha resistência equivalente, né? Ou melhor dizendo, o inverso da minha resistência equivalente é a soma dos inversos da resistência do meu circuito que está associado em paralelo. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Nesse caso aqui, eu volto a mencionar, eu apenas coloquei dois resistores. Se eu tivesse colocado 3, 4, você acrescenta aqui, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, e assim 1 sobre Rn, a quantidade de resistores que você tiver. Mas eu queria destacar aqui uma observação para vocês. Uma observação que é muito importante e vai te ajudar a encurtar teus caminhos nos exercícios. Se você encontrar circuitos que tenham apenas dois resistores em paralelos, existe uma observação que quando você tem dois resistores em paralelos, apenas dois resistores em paralelo, você pode calcular a resistência equivalente fazendo o produto pela soma. Produto de R1 sobre R2, produto de R1 R2 sobre R1 mais R2. Isso serve apenas quando você tiver dois resistores nos seus circuitos associados.
Se eu tiver 3 vinhos, se você tiver 3, você recorre a esse cara aqui. Ou seja, aqui é só para 2. E existe uma outra observação também, é que se você tiver uma associação em paralelo, onde você vai ter vários resistores com o mesmo valor, para você calcular a resistência equivalente, é só você pegar o resistor e dividir pela quantidade que tem. E aí você vai ter resistência equivalente. Então essas duas observações são extremamente importantes para que você possa resolver bastante exercício. Nos próximos vídeos eu quero falar com vocês sobre resistência, associação de resistores mistos. E aí eu queria trazer várias situações e problemas para a gente discutir. E se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, deixar o seu comentário para a gente poder melhorar nosso trabalho. E se quer saber mais um pouquinho do Física Objetiva, nos segue nas redes sociais, no Instagram e se inscreve no nosso canal do Telegram. Beleza? Te aguardo lá.